A Revolução de 1848. 1848 foi uma data importante para o continente europeu. Afinal, espalharam-se diversos movimentos revolucionários urbanos, começando em Paris e viajando para o resto do continente. A oposição entre o poder político da burguesia e o anseio de força política do proletariado industrial teve grande impacto nessa época. É bom lembrar que esse também é o ano da publicação do Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Luís Felipe de Orleans, também chamado de o Rei Burguês, assumiu o poder em 1830, representando interesses financistas, o que desagradou grupos opositores, separados nos seguintes partidos: legitimistas, representantes da antiga nobreza, desejavam retornar com a dinastia dos Bourbon. Os republicanos, representantes dos profissionais liberais e da classe média, expressavam-se nacionalistas. Bonapartistas, representantes da pequena burguesia que permaneceu descontente, eram liderados por Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão. E por fim, os socialistas, representantes da classe operária, que apesar de sua organização por vezes falha, tinham notável presença. Banquetes oposicionistas. Em 1847, os partidos que se opunham ao governo de Luís Felipe organizaram banquetes para discutir a crise econômica francesa causada pelas secas, além de planejar formas de conquistar reconhecimento político. Dia 22 de fevereiro de 1848. Estava marcado para esse dia um grande banquete, ao qual compareceriam representantes de partidos oposicionistas de toda a França, e no qual eles protestariam contra a suposta corrupção e política severa do governo do primeiro-ministro Guizot. O banquete foi impedido aos mandos de Guizot, que já trabalhava para acabar de pouco a pouco com os direitos políticos. O primeiro a reagir ao impedimento foi o proletariado parisiense, e rapidamente quase toda a população de Paris se uniu a eles, incluindo alguns membros da Guarda Nacional. Foram 3 dias de lutas. Centenas de ruas da capital da França foram tomadas por barricadas. O resultado? A abdicação de Luís Felipe, sendo seguida pela criação de um governo provisório que proclama a República. A República Social. A parte inicial da Revolução pode ser chamada de República Social e foi provisória. Nela, houveram grandes disputas de interesses por parte dos diferentes partidos franceses. Esse novo governo era separado entre os republicanos, os bonapartistas e os socialistas. Para o proletariado, foram criadas as oficinas nacionais, com o objetivo de combater as grandes taxas de desemprego. Nas eleições de abril, quem obteve a maioria na Assembleia Constituinte foram os moderados republicanos, representantes da burguesia industrial, que obtiveram votos dos conservadores, dos proprietários rurais e dos camponeses. Por conta disso, o proletariado industrial foi às ruas para protestar novamente, o que foi ainda mais agravado quando, em junho, as oficinas nacionais foram fechadas. A violência entre manifestantes e a Guarda Nacional causou aproximadamente 3.000 fuzilados e mais de 15.000 deportados, que foram enviados para as colônias francesas. Em dezembro, Luís Bonaparte venceu as eleições pelo Partido da Ordem, com 73% dos votos, utilizando-se também do nome do seu tio. Luís Felipe de Orleans tinha o objetivo de consolidar avanços liberais na Constituição francesa, buscando ampliar o poder legislativo, permitindo a liberdade dos meios de comunicação e separou a Igreja do Estado. Logo em seguida, a pena de morte e o sufrágio universal se tornaram uma realidade na França. Porém, após isso, por pressão dos conservadores, foi criada a Assembleia Constituinte de natureza majoritariamente moderada. A Revolução de 1848 foi uma marca de uma nova polarização política. Ainda em 1848, outras rebeliões liberais e socialistas abalaram a estrutura ultrapassada do Velho Mundo. Esse conjunto de rebeliões veio a ser chamado de Primavera dos Povos.